Olá, olá! Cá estamos mais um dia, mais uma semana gravando aqui pro canal. Eu estou muito feliz de estar aqui cumprindo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, rompendo barreiras de crenças, de medo, de insegurança. Para quem não me conhece, eu sou Jennifer Antunes e o conteúdo que eu trago aqui é justamente sobre esse romper, né? Romper com crenças, com barreiras emocionais, que travam com que a gente viva o nosso propósito. E engraçado que essa semana tem sido um pouco mais fácil, né? Eu já tô ouvindo com 2 semanas seguidas que eu estou gravando conteúdo aqui. E essa semana tá sendo um pouco mais fácil. Mas não quer dizer que antes de gravar o vídeo não surjam dúvidas, um pouquinho de crença de incapacidade. Mas tudo isso é justamente para que nós possamos trabalhar esses medos e essas crenças que surgem, que saltam, e identificá-las é o ponto essencial e principal. Esse vídeo aqui vai ser uma continuação do vídeo anterior, que eu até coloquei parte 1, então se você tá caindo nesse vídeo aqui e não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista a parte 1, justamente para que você possa entender mais do que se trata esse vídeo aqui. Eu comecei falando, trazendo essa introdução sobre crenças e incapacidade, porque é o tema central que eu trabalho, né? Eu sou estudante de psicanálise, estou quase terminando a formação, mas também trabalho com o subconsciente, né? Com reprogramação mental. E, claro, tudo isso com base na palavra de Deus, na Bíblia, porque é justamente ela que traz todo esse alicerce para minha vida. Eu sou cristã, mas eu acho até engraçado trazer esse termo, né? Eu sou cristã, porque hoje em dia tá muito na moda, né? As pessoas colocam lá na bio do Instagram, mas o lifestyle, a conduta, os frutos que dizem realmente se você é um seguidor de Jesus ou não. Tem um conteúdo que eu estou estudando no momento, que eu falo na parte 1 do vídeo, dessa sequência de vídeos que eu estou gravando, que é justamente sobre domínio, governo próprio. Que eu comecei o vídeo anterior, né, o parte 1, falando sobre por que a maioria das pessoas vivem na base da pirâmide de Maslow, ou seja, nas necessidades básicas, e não vivem o seu propósito, o seu desígnio, as realizações pessoais, porque o nosso espírito, ele anseia por essa liberdade de expressão, essa liberdade na nossa vida, e nesse vídeo eu vou trazer um ponto essencial que fala justamente sobre domínio e governo. Só que para a gente acessar esse domínio e esse governo, antes de tudo, nós precisamos entender algumas bases. E essas bases que eu trago é justamente na palavra de Deus. Mas fica tranquila ou tranquilo se você não frequenta uma igreja, não lê a Bíblia, ou não entende muito do que está escrito, assim como eu não entendi, ainda estou em aprendizado. Mas antes de qualquer coisa, antes da leitura em si, a gente busca essa guiança da parte espiritual de Deus, porque é ela que revela no nosso coração a vontade do Senhor para as nossas vidas e também revela o que está na palavra, né? Então fica até o final desse vídeo, não se esquece de dar o like, isso ajuda muito o canal. Eu tô começando agora. E se inscrever também, isso é muito importante. Colocar aqui seu comentário também para que eu possa entender como essa mensagem falou com você, se você conseguiu entender, o que eu posso estar melhorando. E eu espero contribuir na sua vida, né? Não só que você faça aquilo que eu estou pedindo, né? De curtir, comentar, se inscrever no canal, mas também que eu possa contribuir com a sua vida. Esse é o meu papel e é o meu propósito e é aquilo que eu desejo do fundo do meu coração, é que eu possa, nem que seja um pouquinho, acrescentar na sua vida de alguma forma. Então vamos lá. Para que eu possa falar sobre domínio e governo próprio, e para que eu possa trazer essa questão de vivermos o nosso propósito, viver aquilo que existe dentro de nós, eu preciso voltar um pouquinho na história e lá em Gênesis um pouquinho, para que a gente possa entender algo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha um intuito, ele tinha um propósito já estabelecido. Tudo que o Senhor criou, que Deus criou, ele já criou pensando no fim, ou seja, já no propósito. E aí, quando ele foi criado, Adão e Eva, ele já tinha todo o contexto, ele já tinha tudo escrito como seria. Só que, é claro, ele nos deu o livre-arbítrio, e isso é a coisa mais linda do mundo, porque nós temos o direito de escolha com aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Quando o Senhor entregou para Adão as terras do jardim do Éden para que ele pudesse cuidar, dos animais, para que ele pudesse lavrar aquela terra, ele não deu simplesmente dizendo: toma, você é um servo e você vai cuidar dessa terra. Não.
O intuito do Senhor era que Adão cuidasse da terra como um rei também, como um filho. Ele deu por herança, por direito. O Senhor não desejava que nós fôssemos escravos, e sim filhos, herdeiros dessa terra prometida, desse jardim do Éden. Tanto que não tinha sofrimento, não tinha vergonha, não tinha medo. E a gente pode até prestar atenção que quando Adão e Eva caiu no pecado, que eles foram iludidos pela serpente que estava incorporada ali. Quando isso aconteceu, é que surgiu o medo, né? Adão até fala: eu me escondi após eles terem cometido o pecado, eu me escondi porque eu senti medo. O medo, ele é a raiz de muitos problemas que nós vivemos hoje aqui nessa terra. Porque todas as vezes que nós estamos no medo, não estamos confiando. E é essa confiança, é essa entrega, é esse governo e é esse domínio que eu quero trazer aqui nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo. Essa é a parte 2, tá? Só lembrando aqui para vocês. Então, quando o Senhor entregou essa terra para que tudo isso Adão governasse, ali não tinha escassez, ali não tinha falta, ali não tinha medo, não tinha insegurança, era em plena abundância, era a plenitude dos filhos exercendo o papel do rei aqui na terra. Na palavra de Deus diz que ele é rei dos reis, ou seja, nós somos reis. Só que nós só exercemos esse reinado quando nós trazemos esse reino novamente aqui para a terra. E para que a gente possa entender como que funciona, a gente precisa entender o que é um reinado, o que é ser rei, como que funciona as leis e o governo de um rei. Nós aqui no Brasil, por exemplo, nunca tivemos um rei. Então, pra gente, na nossa concepção, é muito difícil de entender como que funciona um reinado. Essa era a ideia original do Senhor, que nós possamos reinar aqui nessa terra. Mas todas as vezes que nós estamos sendo governados pelo medo, pela insegurança, pela incapacidade, pela vergonha, pela culpa, pelo ódio, pelo rancor, todos esses sentimentos, quando eles estão agindo na nossa vida, eles estão governando a nós e não nós estamos governando a eles. E Adão e Eva, eles perderam esse governo. Por que que hoje em dia a gente vê protótipos de governo e a gente muitas vezes coloca até nossas expectativas em políticos, na religião, em governantes, porque no fundo o nosso espírito ele tem essa essência do governo, porque no princípio isso foi o que Deus colocou para que nós possamos viver aqui na terra, um governo do céu, um governo sobre as nossas emoções. Porém, esse governo ele foi quebrado justamente quando Adão e Eva pecou. E depois que isso aconteceu, Deus teve que ter um outro plano. Só que ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Então, ele já tinha um plano para se caso Adão e Eva caíssem. E foi o que aconteceu. Então, quando Adão e Eva caiu no pecado e quebrou essa governança da parte deles, Deus teve que mandar quem? O soberano Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele quem restaurou novamente esse reino. E a mensagem que Jesus trouxe foi muito mal entendida. Até os dias de hoje é muito mal compreendida. Porque Jesus, ele veio trazer uma mensagem do reino. Quando a gente vai nos evangelhos, em todos eles, a gente vai ter a consciência de que Jesus está falando sobre um reino, sobre trazer novamente um reino para essa terra, sobre restaurar os filhos perdidos. E você deve estar pensando, nossa, Jennifer, mas você está trazendo uma pregação falando da palavra de Deus ou é sobre crenças, sobre emoções? Gente, está tudo interligado. E por que que eu desejo, assim como eu estou exercendo na minha vida, eu também desejo que você exerça na sua esse governo, esse domínio, porque isso é intrínseco do nosso espírito. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Sabe quando você está lá no seu serviço e aí seu chefe vem e quer mandar em você? Ele quer governar a sua vida. Ele fala o horário que você tem que entrar, que tem que bater o cartão. Ele fala quantas horas você tem de almoço. Ele determina a hora que você vai sair. E muitas vezes, se ele quer que você ainda fique lá prestando serviço para ele, ele vai pedir para você e, no fundo, você não vai dizer não, porque você, primeiro, está sendo governado pelo dinheiro. E eu falo isso, gente, assim, olha, de verdade, porque eu passei e ainda pra mim é um desafio romper com tudo isso. Hoje, como eu falei no vídeo anterior, eu não trabalho mais CLT. E eu quero trazer nos próximos vídeos como que foi esse meu processo de enxergar esse potencial dentro de mim
E estar criando conteúdo aqui pro YouTube é um dos motivos de estar cumprindo aquilo que eu tenho forte dentro de mim. É poder também viver disso aqui, trazer aquilo que tem de melhor dentro de mim, exercitar aquilo que o Senhor me deu, porque Ele deu dons e talentos para cada um de nós. Não para que nós sejamos governados por pessoas ou pelas circunstâncias, mas que nós sejamos governados por nós mesmos e, acima de tudo, por um rei, porque ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável e ele tem um propósito já estabelecido para as nossas vidas. E alinhar os nossos planos com o propósito do Senhor é esse o ponto central desse vídeo que eu quero trazer. É que a gente consiga. É fácil, Jennifer? Claro que não. A gente está cheio de medo, a gente está cheio de insegurança, a gente não confia. Se lendo a Bíblia, se praticando, se orando, se buscando, já é desafiador. E eu não tô aqui para falar que tudo será fácil, que as coisas são simples, é um processo. E assim como todo processo, o amadurecimento, a busca, ela vai destravando crenças, ela vai destravando medos, ela vai destravando as nossas inseguranças e ela vai destravando o principal, que é a nossa comunhão com o Espírito Santo, para que nós possamos nos alinhar com a vontade do Senhor, para que nós possamos viver aquilo que tem dentro do nosso coração. Então é exatamente por isso que eu preciso trazer esse entendimento na palavra do que é um reino. Esse foi o desejo do Senhor, que nós sejamos governados principalmente por um rei que deseja o melhor para as nossas vidas. E não que nós coloquemos a nossa inspiração, a nossa esperança nas mãos de um governo terreno que é frustrado porque a natureza do ser humano, ela é caída. E o Senhor mandou Jesus Cristo justamente para restaurar essa natureza caída do ser humano, que vem lá desde Adão, quando ele perdeu o governo sobre as atitudes e emoções dele. Mateus 4,17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a oração, né, quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos, pediu para Jesus ensiná-los a orar. E ele diz assim: Pai Nosso, essa aqui é bem conhecida, né? Eu lembro que a minha avó me ensinava ela antes de dormir. Pai nosso que estás no céu, ou seja, o nosso Pai, ele está governando, ele está no céu, lá é o reino dele. E nós somos enviados aqui na terra justamente para acender novamente essa chama dos filhos do rei. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, nós já adoramos o teu nome. Venha o teu reino. Ele nos ensina a orar como? Para que nós possamos invocar o reino perdido. Ou seja, esse reino que precisa ser estabelecido novamente aqui nessa terra, a partir de mim, a partir de você, porque isso é intrínseco do nosso espírito. Esse reino, essa governança, esse domínio é intrínseco do nosso espírito, porque esse reino nos foi entregue desde o princípio da criação. Esse era o plano maior do Senhor. Era que nós estivéssemos aqui para governar e para dominar. E aí eu quero entrar num ponto aqui rapidinho para você entender uma coisa, que lá em Gênesis 1:26, Deus, essa mensagem de Gênesis 1:26 é exatamente o plano do Senhor para as nossas vidas. Por isso que esse governo e esse domínio, ele é intrínseco a nós e ao nosso espírito. E todas as vezes que nós não estamos exercendo Gênesis 1:26 na nossa vida, no fundo, a nossa alma e nosso espírito está gritando para que isso aconteça, porque isso é natureza do ser humano. Foi nos dado e foi entregue para nós. Então, eu vou ler Gênesis 1:26 para vocês entenderem também. Gênesis 1:26 declara que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma unidade, assim como nós seres humanos somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, tudo na natureza é perfeito. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança diz sobre caráter, caráter do Senhor. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A gente consegue compreender que Deus, ele não falou assim, ó, governe sobre outras pessoas. Pensa nisso.
ele não fala assim, ó, governe sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre a terra. Ele não fala assim, ó, e governe sobre outras pessoas. É por isso que quando outras pessoas tentam te governar, você sente como se fosse uma indignação dentro de você, porque o seu espírito, ele não foi feito para que outras pessoas o governem. Você não foi feito para governar outras pessoas. Esse não é o plano original de Deus. O plano original de Deus é que nós governamos a nós, a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e a terra, tudo que nela está, exceto o outro, o homem. Então esse governo ele foi perdido justamente quando Adão e Eva caiu no pecado. E Jesus, o plano de Deus com Jesus Cristo aqui na terra, quando ele veio e morreu por nós, foi justamente restaurar esse governo. É por isso que a primeira mensagem, quando Jesus começa o seu ministério, ele fala: arrependei-vos do pecado, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Parem de pecar, porque vocês são reis e sacerdotes reais. Parem de manchar aquilo que é mais belo e precioso. É como se Deus colocasse um anel da pedra mais preciosa que existe no universo, no nosso dedo. E nós, quando nós pecamos, quando nós não governamos e somos governados sobre nossa carne, sobre as circunstâncias, é como se nós jogássemos essa pedra num chiqueiro de porco, numa lama, e falasse: eu não quero esse governo, eu quero ser governado pela bebida, eu quero ser governado por uma folha de maconha, eu quero ser governado por uma garrafa que fica no meu armário, e quando eu chego do trabalho, ela olha pra mim e fala assim: me beba. Aí você fala: nossa, eu mereço, é só uma tacinha, é só uma garrafa. Quando nós não estamos governando, as coisas estão nos governando. E é esse domínio, é esse governo que Jesus veio trazer para nós, porque nós somos filhos. E nós merecemos o quê? O domínio e o governo sobre qualquer coisa. E aí fala: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não é um reino aqui da terra. Não é um governo da terra. Não é uma democracia. Não é um socialismo. Não é um comunismo. Não. Não são políticos. É dos céus. Trazendo para a terra. Porque a palavra diz que tudo aquilo que nós ligamos no céu será ligado na terra. E tudo aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Quando nós pecamos, quando nós pegamos esse anel precioso que o Senhor colocou nos nossos dedos, como príncipes e reis dessa terra, e jogamos numa lama, nós estamos desligando aqui na terra e também está sendo desligado no céu. Então, gente, esse governo e esse domínio é para que nós possamos exercer aquilo que já está intrínseco dentro de nós, no nosso espírito. Para que nós possamos olhar para as circunstâncias. Você sabia que o maior desejo do ser humano, ele sabendo ou não, inconsciente, é governar sobre as circunstâncias, é ter domínio sobre as circunstâncias, é ter domínio sobre a doença, é ter domínio sobre a pobreza, é ter domínio sobre a escassez, é ter domínio sobre quando as coisas está tudo saindo fora do controle. E você e eu ter domínio sobre essas coisas. Esses dias eu estava orando, só para finalizar, porque o vídeo já deve estar bem longo, e o Senhor falou comigo assim: todas as vezes que você curvar a sua cervical para as circunstâncias, você não está governando. Todas as vezes que eu entrego o meu tempo por uma folha de papel que diz que o meu tempo vale aquele valor, eu não estou governando. Nossa, Jennifer, mas não é tão simples assim. E eu não tô falando que é simples. Eu também luto contra essas coisas ainda. Eu também estou iniciando nesse governo e nesse domínio que o Senhor já nos deu. O que falta, então, para que a gente acesse? Esse é o ponto. O que falta para que a gente possa acessar esse governo e esse domínio? Estabelecer novamente esse governo e esse domínio que foi nos dado desde o princípio da criação, lá em Gênesis 1, 26. O que eu posso dizer para você como experiência própria daquilo que eu estou te falando e eu estou exercendo e colocando em prática na minha vida, a primeira etapa para isso é buscar conhecimento, buscar o Senhor, obviamente,
né? Buscar o conhecimento, buscar o Senhor, tá em conjunto. E também governar as nossas emoções. É por esse motivo que eu estudo psicanálise, estudo sobre o inconsciente, sobre a mente, sobre as minhas emoções, porque eu entendo que esse governo e esse domínio, ele começa a partir de nós. Não começa de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A partir do momento que eu começo a ter governo sobre as minhas emoções, sobre as minhas atitudes, sobre as minhas decisões, eu entendo que eu estou começando a entender o que está escrito em Gênesis 1:26. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou um pouco prolongado, mas eu acredito que se você chegou até aqui, essa mensagem falou bastante com você. E eu sou muito grata por poder transbordar e compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. E eu estou mais uma vez vencendo aqui e criando um vídeo por semana, sem parar. Agora vai ser definitivo, governar sobre essas emoções. Isso aqui já é uma prova, viu, gente? Eu comentei lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, eu deixei aqui abaixo no meu canal o meu Instagram também, me siga lá, lá eu compartilho algumas coisas também com relação a isso. Mas o conteúdo mais profundo, ele tá aqui no YouTube mesmo. É um desafio para mim romper com tudo isso, mas eu estou aqui tomando a atitude e a decisão de trazer aquilo que o Senhor tem falado comigo. É isso, vou ficando por aqui, espero que tenha falado com você essa mensagem. Não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e se inscrever no canal também, isso vai ajudar muito para que nós possamos alcançar mais vidas e essa mensagem chegue até as pessoas que precisam dela. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.